Olá, a graça e a paz. Meu nome é Lilian, eu falo aqui de São Paulo, Brasil. Este vídeo é gravado especialmente aos meus irmãos de Moçambique, do Projeto CAM. Um abraço a todos eles. Quero mandar um abraço especial aqui, que eu não lembro o nome de todos. Eu preciso de uma colinha. Um abraço especial aqui para o Inácio, a Albertina, o Jeremias, Lavumo, Chico Sorrote, Yazinha Almeida, Cristóvão Xavier, Regina Baeira, Célia José, Felizardo Pacanati, Joaquina Manuel e toda a família do Inácio. Um abraço, que a paz do Senhor esteja com vocês. Nós tivemos a graça de conhecermos, através de um encontro na internet, e meu grande abraço a vocês. A minha intenção aqui com este vídeo é compartilhar um pouquinho do conhecimento sobre a oração, especialmente a oração de intercessão. Nem toda oração é de intercessão, mas ela é uma oração. Nós vamos compreender um pouquinho mais sobre isso. Mas eu gostaria de iniciar recapitulando o que nós conversamos lá na aula anterior. Nós começamos a questionar a respeito da necessidade da oração. Se a oração ela realmente é necessária, será que é preciso orar? Se Deus ele é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer tudo porque Ele criou o céu e o universo sem que eu existisse, por que então eu preciso orar para que algo aconteça? Deus já criou todas as coisas, será que Ele precisa que eu ore para que alguma coisa aconteça? Porque se Deus não precisa que eu ore para Ele fazer a vontade dEle, para que eu vou orar então? São dúvidas que é natural acontecer. Talvez você não tenha se perguntado exatamente dessa forma ainda na sua vida, mas no momento que nós passamos por uma luta, no momento em que é necessário agir com grande fé, essas dúvidas, elas podem nos atrapalhar a obter as bênçãos que Deus nos quer dar, porque nós não temos conhecimento profundo da palavra em algumas circunstâncias, e a falta do conhecimento, às vezes nos impede de receber algo que Deus quer nos dar. Estas perguntas, elas precisam ser feitas, questionadas, através do nosso contato, nosso diálogo com Deus. É necessário desenvolver um relacionamento com Deus. Se nós estamos falando de oração, nós precisamos entender por que ela é importante. Porque se ela não for importante, eu vou fazer outra coisa. O que é mais importante? Fazer a obra ou orar? O que vem primeiro? Qual é a ordem de prioridade? O quanto eu devo orar, o quanto eu devo agir? São coisas que às vezes nos traz alguma dúvida. E as nossas dúvidas, elas precisam ser apresentadas diante de Deus. Eu acredito que um questionamento com Deus, quando ele é sincero, não por rebelião, mas porque a gente não consegue entender mesmo, porque nós somos limitados, um questionamento sincero diante de Deus, Deus responde. E eu creio que Deus tem prazer em revelar estas dúvidas que nós temos. Porque Deus ele nos criou e conhece a nossa limitação. Portanto, Ele sabe até onde nós conseguimos compreender e não compreender. E isto, eu creio que um dos porquês que nós somos assim limitados, é que um propósito de Deus em nos fazer completamente dependentes dEle. Nós precisamos ser dependentes de Deus para que Deus faça a obra. Porque se nós não dependemos de Deus, nós fazemos o que nós queremos. E a verdade é que, por mais que seja a nossa intenção abençoar o reino de Deus, se não estiver dentro da vontade de Deus, isto não será uma obra agradável a Deus, por maior que seja a nossa vontade de abençoar. Por isso a importância de cada um de nós descobrir o nosso chamado.
aquilo que Deus nos capacitou a fazer pela obra dele. E para descobrir estas coisas, e para falarmos destas coisas mais profundas, a gente tem que começar do comecinho. A gente tem que ir lá atrás. E o que isso significa? Trazer o quê? A necessidade da oração, conhecendo a prioridade da oração. A prioridade da oração é o nosso relacionamento com Deus. Não adianta nós nos levantarmos e queremos fazer grandes obras que são bonitas e podem até crescer se nós não tivermos um coração verdadeiramente ligado a Deus. Porque está lá em Coríntios, né, que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, ainda que eu colocasse meu corpo para ser queimado, ainda que eu fizesse todas as coisas pela obra de Deus, se não tiver amor, de nada serve. E esta passagem ela é maravilhosa, porque demonstra qual é o objetivo final e a essência do início da obra de Deus: o amor. Se não tiver amor, se não fizermos por amor, não agrada a Deus. Se nós não estivermos fazendo a obra com amor, se nós não estivermos orando por amor, intercedendo por amor, isso não agrada a Deus. Amém? E a necessidade que nós temos de amar as coisas de Deus, de amar o reino de Deus, advém do que? Da necessidade que temos de relacionar com Deus. É necessário. A Igreja de Cristo, nós, né? Vocês aí em Moçambique, nós aqui no Brasil, e toda a Igreja de Cristo espalhada por todos os continentes desta terra, em todos os países, em todas as tribos, em todas as culturas, elas precisam ter amor. Elas precisam ter amor, e o amor decorre da minha profunda intimidade com Deus, relacionamento. E é daí que começa a nascer a minha comunhão com Deus, a minha oração e, consequentemente, a oração intercessória, que é o que nós vamos falar mais adiante. E para nós termos essa comunhão com Deus, é necessário buscar a Deus. Deus é um Deus que é encontrado. Ele pode fazer uma obra na vida de alguém e simplesmente aparecer e de alguma forma trazer, né, a consciência dessa pessoa acerca de Deus num mover diferente, onde ela não conhecia Deus e Deus se revelou, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Ele é Deus, Ele se apresenta aos homens da maneira que Ele é, porque Ele quiser, porque Ele é o Deus que eu sou, Ele é Deus e ponto. Nós não podemos acrescentar nada mais disso. Ele disse isso para Moisés quando Deus teve um encontro com Moisés na sarça ardente. Você se lembra? Lá atrás, lá no começo, né, na nossa história aqui da Bíblia, né, nós vemos Moisés, que foi levantado para tirar o povo do cativeiro. Ele foi levantado por Deus. E Deus trabalhou por muitos anos na vida de Moisés. E depois de muito tempo, de um trabalhar grande em Deus, aí ele teve um encontro com Deus. Nosso encontro com Deus pode ser logo no início, pode demorar um pouco. Deus tem um trabalhar diferente na vida de cada um. Mas existe um processo na vida de cada um de nós para conhecermos a Deus. E o que eu quero através desses estudos é incentivar você a conhecer um pouco desse caminho que nos leva a ter a intimidade com Deus, um encontro com Deus verdadeiro. Eu creio que a Igreja de Moçambique, que vocês aí que estão me vendo, me ouvindo no Projeto CAN, vocês conhecem a Deus, vocês estão na igreja, vocês estão em oração, e glórias a Deus por isso. Mas eu venho trazer aqui um compartilhamento para um despertar de um aprofundamento no nosso relacionamento com Deus. Assim como Moisés teve, depois de tantos anos lá no deserto, cuidando das ovelhas, que saiu fugido do Egito porque tinha matado um egípcio. Ele passou anos ali e Deus
dando um tempo para ele, para trabalhar na vida dele, até que um dia Deus o trouxe num lugar onde ele se apareceu a Moisés, no meio de uma chama, no meio de uma sarça que queimava em fogo, mas não se consumia, e aquele fogo ficava ali queimando aquela pequena árvore, aquele pequeno arbusto, e não consumia, que é o fogo santo do Senhor, a presença dele, que quando aquela sarça ali começou a queimar, o Senhor falou para ele: tira as suas sandálias, porque este lugar é santo. Aonde você está pisando os pés é santo, porque naquele lugar, aleluia, queimava a presença de Deus. E aí, aonde queima a presença de Deus, aquele lugar se torna santo, porque a presença de Deus santifica. E eu estou aqui querendo compartilhar com vocês esse desejo de buscar a Deus e conhecer o caminho que nos leva até essa sarça ardente, este encontro com Deus. Porque quando Ele se revelar a nós ali, como Ele se revelou a Moisés, aquele fogo de Deus, Ele irá tornar todo o ambiente santo. E o fogo de Deus irá nos ajudar no processo da nossa santificação, na mudança do nosso comportamento, na mudança para conhecer um Deus vivo, verdadeiro, que age no nosso meio e que nos transforma, e que por nos transformar também nos dá o grande privilégio de levar essa palavra viva para outras pessoas, a esperança de que Deus é conosco, amém? E para conhecer um pouco mais sobre isso, eu preciso ter essa intimidade com Deus. E ela começa necessariamente na minha comunhão, através da meditação na palavra e através da minha oração. Então eu preciso ter uma intimidade com Deus todos os dias, aonde nós vamos obter a força em Deus, aonde nós vamos compreender como Deus age. Nós precisamos conhecer o coração de Deus. Nós ainda conhecemos muito pouco do coração de Deus, e aqueles que buscam a Deus vão conhecer, porque é o que diz na palavra. Se você ler aí na apostila, eu separei alguns versículos e eu vou só trazer alguns para que você veja que a palavra de Deus diz que nós precisamos buscar a Deus. Em Lucas capítulo 11, versículo 9 a 10 diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. A palavra de Deus aqui diz, e o próprio Jesus quem falou, que é necessário pedir a Deus. Em nossas orações você precisa pedir as suas necessidades. Poxa, mas Deus não conhece as minhas necessidades? Ele conhece. Ele sabe as necessidades que o Projeto CAN tem. Ele sabe as necessidades dos professores, as necessidades da vida do Inácio, as necessidades dessa cidade que vocês estão, do país de Moçambique, que foi ali independente, né? Essa nação independente, reconhecida, não há tantos anos assim, há pouco tempo. Deus já sabia deste povo, Deus já conhecia, Deus já tinha propósito, mas é necessário pedir. Então Deus já conhece todas as coisas, Deus já conhece o passado e Deus já conhece o futuro. Deus é um Deus atemporal, Ele conhece o antes, Ele conhece o depois. Nós humanos é que conhecemos somente o passado, porque nós somos limitados, nós conhecemos até aqui, mas Deus já viu o seu futuro, amém? Deus já viu você lá na frente, abençoando vidas, sendo bênção para milhares de crianças, para igrejas, levantando novas igrejas em Moçambique, amém? E fortalecendo as que existem. É necessário pedir, então vamos pedir, vamos orar a Deus todos os dias pela necessidade que temos, porque será dado. É necessário buscar para ser encontrado. Deus é um Deus que Ele é encontrado. Ele é um Deus que, se você busca, Ele é encontrado. É um Deus que diz que se você bater, vai ser aberto. Então é necessário que você bata na porta, busque oportunidades, não desista, mesmo quando as circunstâncias estiverem difíceis aí. Continue a buscar uma alternativa, continue a usar
todos os seus dons, todos os seus talentos, que Deus vai abençoar. E em várias passagens está aqui que, se você buscar, você vai encontrar. Em Jeremias 29, versículo 13, Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscarde com todo o vosso coração. Portanto, a palavra de Deus diz que é necessário, quando buscarmos a Deus, buscar com todo o coração. Não vá ao culto apenas por um compromisso com o seu pastor ou com a sua igreja. Não vá ao culto apenas porque alguém disse que você precisa ir. Mas busque a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Busque a Deus dentro da sua casa, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando. Junte-se nas reuniões de oração, junte os irmãos e comecem a clamar por este lugar, porque Deus disse que se pedir será dado, se abrir, se bater, a porta vai ser aberta. Batam nas portas, porque Deus está movendo por vocês aí, amém? E se você buscar a Ele de todo o coração, você encontrará, como disse em Jeremias. Tem várias passagens aqui. Lucas 12, 31 diz: Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por isso, irmãos, busquem o reino de Deus, busquem a vontade de Deus primeiro. Esta obra é maravilhosa e eu creio que esta obra é de Deus, mas que seus corações estejam primeiro ligados ao coração de Deus, orando todos os dias e perguntando: Deus, como o Senhor quer me usar? Senhor, como que eu vou abençoar essas crianças? Senhor, me dá uma palavra para trazer para as crianças. Senhor, qual é a tua vontade para mim hoje? Peça a Deus, pergunte para Deus, porque Ele vai dizer qual é a vontade dEle. E se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Esta é a promessa de Deus, não é a minha promessa, não é a promessa de um homem, mas é a palavra de Deus, que não mente e não volta atrás. Aleluias! E também diz em Mateus 24, versículo 13: Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Portanto, persevere, não pare. Fazer a obra de Deus não é simples, porque fazer a obra de Deus, o diabo passa a ver e não quer que a palavra de Deus seja disseminada entre o povo, porque o diabo veio, diz a palavra de Deus, para roubar, matar e destruir. E tem tido muita desolação, miséria, corrupção dos homens, aonde pessoas têm sido privadas das bênçãos de Deus por conta de pessoas gananciosas que não permitem que o povo cresça junto. Existe muito mal sobre esta terra, mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A palavra diz: pede que eu vou dar. Por isso o mal está neste mundo, mas se você orar, se você clamar a Deus em cima destas promessas que nós lemos, nestes versículos que dão esta promessa, o Senhor acrescentará todas as coisas que você precisa, que este projeto precisa, porque é a obra de Deus. Também diz a palavra aqui num versículo que eu já deixei anotado, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Portanto, irmãos, tenham paciência, persevera, insiste, espera em Deus, faz a sua parte, porque depois que você cumprir a vontade de Deus, você estiver dentro da palavra de Deus, sendo fiel à palavra de Deus, aí você vai alcançar as promessas de Deus. As promessas de Deus é a riqueza das bênçãos do Senhor. Ele prometeu que não há um justo sequer mendigando pão. Comece a clamar por este lugar. O Senhor mandará o pão, o alimento, os recursos. Eu creio, irmãos,
porque eu tenho orado por vocês aí. Nós aqui no Brasil temos sido tocados pelo Espírito Santo para orar por vocês. E nós estamos clamando que Deus mande os recursos que vocês precisam para continuar a obra, porque não é necessariamente vocês quem precisam até, mas é a própria obra, e esta obra é de Deus. Então Ele enviará missionários, Ele enviará recursos. Continuem a clamar, não desistam em oração, porque o Senhor mandará. Amém? Já tem pessoas orando por vocês que vocês não conhecem. Tem pessoas que estão vendo aqui no Brasil as imagens, os vídeos aí deste lugar e estão sendo tocadas pelo Espírito Santo a orar por vocês. Então não desistam, porque Deus está movimentando os céus, mandando os anjos para agir a favor de vocês, deste povo em Moçambique, deste projeto e dessas crianças. Amém? Então persevere, não seja ansioso, não tenha medo, seja valente e continue a persistir em orações. Este foi um primeiro momento para conhecermos as promessas de Deus e a dinâmica de Deus em prometer algo e querer fazer algo, mas é necessário pedir. É necessário ter o coração em Deus. E para pedirmos, nós temos que ter primeiro o coração no reino de Deus. O reino de Deus é fazer a vontade de Deus. É buscar todos os dias o que Deus quer que nós façamos e não o que nós queremos fazer. Amém? E eu creio que esta igreja em Moçambique, este povo já está, orando, clamando a Deus para que a vontade dele seja feita em suas vidas e na vida das crianças. Porque aquele que recebe as crianças, esta recebe o reino de Deus. Isso que foi o que Jesus nos ensinou. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, não tenham medo, tenham fé, lutem, perseverem. Orem, porque nós aqui estamos orando por você. E eu quero encerrar este momento orando pelo Projeto CAM e por todo o povo de Moçambique, para que sejam curados e libertos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por este período, por este momento, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito presente. Eu, Senhor, creio que o Senhor está agindo poderosamente sobre este país, Moçambique, sobre este povo, sobre este projeto. Abençoa, Senhor, ó Deus, a vida destes líderes, destes professores. Aviva, Senhor, a tua igreja em Moçambique, que eles tenham pleno conhecimento da tua palavra. Recebam, Senhor, os dons do Espírito Santo para agir, Senhor, ó Deus, pela tua palavra e a moverem pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, acende o fogo, Senhor, ó Deus. Assim, Senhor, ó Deus, como o Senhor se apresentou a Moisés, apresente-se, Senhor, ó Deus, a este povo e que eles vejam o Deus do impossível, vejam milagres e curas no meio deles, Pai. Em nome de Jesus, que as suas forças estejam sempre ligadas a Ti. Pai, livra, Senhor, este povo do mal. Não permita que o mal chegue até eles. Envia os teus anjos a guardá-los e livrá-los de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Não permitam que caiam na tentação, mas que estejam firmes na tua palavra. Pai, vem, Senhor, trazer o pão. Vem, Senhor, trazer o alimento, Senhor, às suas mesas hoje. Não deixa, Senhor, faltar o alimento sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, mas, Senhor, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor, ó Deus, clamando que o sangue de Jesus venha nos redimir de todo pecado, de toda falha, porque, Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Oh, Pai, faça a Tua vontade na nossa vida, na vida desta igreja em Moçambique, na vida, Senhor, ó Deus, deste povo, destas crianças do CAM, Senhor. Vem, Pai, trazer todos os recursos, todas as pessoas, todo o trabalho. Abençoa, Senhor, ó Deus, a vida do missionário Ronan, da sua esposa, que eles também, Senhor, ó Deus, sejam tremendamente abençoados e que eles possam levantar entre as igrejas os recursos que o Projeto CAM precisa. Envia
Envia, Senhor, ó Deus, para este povo. Envia, Senhor, para este povo. Em nome de Jesus, sejam abertas as portas do céu, Senhor. Abrindo, Senhor, as comportas. Trazendo toda a riqueza, Senhor, que eles precisam. Senhor, ó Deus, todos os recursos, Senhor, que eles precisam, Senhor. Em nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a igreja em Moçambique. Eu abençoo o Projeto CAN e todos os que estão abençoando, todas as mãos que abençoam este lugar sejam também abençoados e prósperos em nome de Jesus, e que nós aqui no Brasil possamos fazer a diferença no reino espiritual para levantar bênçãos para enviar até vocês, que nós sejamos bênção na vida de vocês, porque vocês com este trabalho já nos abençoam, porque nós vemos o agir e o mover de Deus e isto move o nosso coração. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Tenha fé, persista, irmão. Creia, continue, que Deus é contigo. Amém? Um grande beijo, a paz do Senhor. Deus os abençoe. Amém.